agora com a querida e a linda Ana Henkel, conhecidíssima Ana Paula do vôlei, que nos deu tanta alegria, sobretudo contra os cubanos no vôlei. Obrigado, Ana, por ter vindo. Ligou aí? Deixa eu ligar para você. Pronto. Muito obrigado. Ana, é uma alegria, um orgulho para nós aqui tê-la aqui no CIPEC. Bem, antes de mais nada, CIPEC Brasil, Ana. É um sonho, né? Eu que já moro nos Estados Unidos há 10 anos, já sou cidadã americana também. A gente acompanha o CIPEC de lá com olhos, meu Deus, quando que vamos ter um CIPEC no Brasil? Então, acho que esse evento é um embrião super importante para a direita no Brasil, para os novos conservadores, porque, assim como nos Estados Unidos, eu tenho visto aqui no Brasil também um movimento muito jovem. Eu estive recentemente numa palestra, não sei se vocês conhecem, do Jordan Peterson, né? Mestre aí da psicanálise, enfim, valores. E eu fiquei impressionada que acho que devia ter 1.500, 2.000 pessoas, 80% eram jovens, com o livrinho dele debaixo do braço para pedir autógrafo. Então, eu acho que tem um movimento, acho que durante um tempo a juventude, o meu pai falava muito isso, um homem muito sábio falava muito. Às vezes, você saber o que você não quer já é um passo. Então, eu acho que a nossa juventude chegou num momento que falou, não quero isso, não quero mais a esquerda, não quero mais esses movimentos, não quero mais fazer parte de grupos e de balaios e etiquetas. E aí já abre um solo fértil para a gente colocar essa sementinha, e esse evento é uma dessas sementes, com certeza. Ana, da medalha de ouro, de levantar a bandeira do Brasil no mais alto pódio, para uma das, na minha opinião, a melhor articulista da mídia mainstream hoje no Brasil. É a minha opinião. Eu acho que são os melhores artigos. E hoje, né, você trazendo luz, equilíbrio, análise, mostrando o que está acontecendo no Brasil para os americanos e mostrando para os brasileiros o que está acontecendo nos Estados Unidos. Como é que aconteceu isso? Bom, eu acho que a primeira vez que eu ouvi o nome Reagan, eu tinha uns 13 para 14 anos. Meu pai era diretor da escola que eu estudava e ele tinha que lidar com sindicatos e greve de professores e aquela bagunça, e pais, e vereadores, e prefeitos. Então, às vezes, ele estava no meio de uma tempestade, e eu acho que eu tinha 13, 14 anos, e estava tendo uma crise na cidade de sindicatos e greves de professores, começou a tomar uma proporção muito grande. E eu me lembro que meu pai sentou na mesa de jantar, e eu estava com a minha mãe, e eles começaram a discutir sobre o que estava acontecendo na cidade. E aí ele parou, olhou para minha mãe e falou assim, o que o Reagan faria? Aí aquele nome, eu cresci com aquele nome, Reagan, e logo, já jogando, eu comecei a estudar. Eu devia já ter uns 25, 26 anos, comecei a estudar sobre Reagan, porque aquele nome ficou na minha cabeça. E depois conheci o meu marido, e quando nós nos conhecemos e ele falou que era da Califórnia, eu falei, Califórnia só tem progressista na Califórnia, jamais ele vai ser um republicano, e muito pelo contrário, ele é um republicano de uma família republicana. Um gênio, diga-se de passagem, tive a oportunidade de conversar com ele. Um conservador nato, e então o papo fluiu logo quando a gente começou a namorar. E aí eu entrei para a minha faculdade de arquitetura na UCLA, e logo que eu acabei de arquitetura eu entrei em ciência política, e a gente assiste de tudo lá em casa, desde Fox News, a CNN e tudo. A gente vê tudo exatamente para tentar passar para o brasileiro o que acontece nos Estados Unidos, porque mesmo eu tendo escutado o nome Reagan lá atrás, eu cresci no Brasil vendo republicanos serem demonizados, e Reagan foi um presidente medíocre, um ator de filme B, um cowboy de filme B.
E quando eu realmente fiquei imersa na sociedade americana, na cultura americana como uma cidadã, eu entendi muita coisa que eu só estudava, muita coisa na prática. Assim, o federalismo real, em termos de as ações, a sua capacidade de acionar os mecanismos democráticos para que a sua vida realmente mude à sua volta. Então, eu comecei a tentar escrever o norte que eu achava que dá para a gente colocar aqui no Brasil. Existem coisas que eu acho que ainda o Brasil está longe. Os pais fundadores estudaram muitos anos, né, desenvolveram toda uma... Não é um sistema perfeito, a América tem os seus defeitos também, mas acho que é o mais próximo que a gente chega ali, né, do modelo mais ideal. E aí a gente liga a televisão e vê a demonização do colégio eleitoral, por exemplo, que é um dos sistemas mais seguros para o voto. Não é o voto direto ali, mas é o seu voto. Aí eu tento quebrar esses paradigmas de que os presidentes republicanos são malvados, são do mal, que o Trump é do mal. E o Trump nem era um dos meus prediletos, né? E hoje eu realmente admito que ele tem feito um trabalho espetacular ali nos Estados Unidos. Então, eu tento trazer isso, um pouco do norte, principalmente dos grandes ícones como Reagan. Eu sou uma Reagan Minion. Eu tenho mais de 50 livros do Reagan. Eu estou trabalhando para trazer um projeto que envolve o nome Reagan e a Reagan Library aqui para o Brasil, que envolve adolescentes de 16 até 20 anos, que depois eu vou levar para os Estados Unidos para passar 5 dias dentro da Reagan Library. Então, a gente tenta trazer um pouco de luz, quebrar um pouco as narrativas, que elas chegam muito forte aqui no Brasil. Eu, quando vivi aqui, vivenciei isso. Agora, assistindo de lá, as notícias ou são distorcidas, ou são truncadas, ou são distorcidas totalmente. Então, é um trabalho de formiguinha, que fica vai e volta, e do lado de lá eu fico tentando traduzir a nossa maratona STF, e nossas casas legislativas e nossa reforma, e às vezes os meus amigos eles olham e falam: acho que você traduziu errado. Eu falo: não, é isso mesmo. Foi isso mesmo que eles fizeram. Foi isso mesmo que aconteceu. Então, assim, o que eu tento trazer para cá, que eu acho interessante lá, é que lá, claro, existem eleitores democratas e republicanos, aqueles que são Obamas e vão até o fim, mas existem portas na comunidade, na sociedade americana, que eles não se atrevem a abrir. Independentemente do seu vértice ali político, de onde você está no espectro político, existem portas que eles não se atrevem a abrir em relação à família, em relação às instituições, em relação à base democrática. Está muito bem solidificado. Tá, né? Muito bem solidificado. E tem um livro muito interessante de um francês que até trabalhou com Charles de Gaulle, o Alan Perefit, Sociedade da Confiança, que fala muito sobre isso, como uma sociedade, uma democracia, como ela é sólida e saudável, quando a própria sociedade se vigia o tempo todo. Então, quando eu conto dos nossos cartórios, que toda hora você tem que ir lá e pagar não sei quanto e conferir, eles não acreditam, mas não vale só a assinatura ali? Você... Não vale, você tem que ir no cartório, você tem que mostrar que você é você. Então, isso tudo a gente tenta trazer para o brasileiro, porque o brasileiro, a grande maioria, é conservadora, a gente sabe disso. A gente só não tem os veículos de comunicação com essa grande massa, que o brasileiro é maravilhoso. A Cassie e o Matty, eles mencionaram da energy, da força do brasileiro, assim, né? O que você acha que pode ser cada vez mais compartilhado? Ou o que nós podemos aprender com eles e o que eles podem aprender conosco nessa ponte que foi criada pelo CPAC? Bom, na minha casa, por exemplo, eu tento balancear o seguinte. O brasileiro sabe curtir a vida, né? Então...
sabe curtir a vida e, às vezes, a gente curte até demais. E o americano sabe trabalhar, mas, às vezes, trabalha até demais. Então, eu tento trazer um pouco, né, desse jeito nosso brasileiro. Olha, já trabalhamos, vamos curtir um pouco. E também tentar mostrar esse compromisso que o americano ele tem como natureza de ser muito fiel ao seu trabalho e à sua família. O esporte é muito assim. Você sabe que, se você não trabalhar, é impossível você colher algum fruto disso. O esporte é a meritocracia no mais puro estado da palavra. Então, o que eu tento trazer de lá para cá e que me preocupa um pouco ainda, mas aí a gente também vai entrar numa seara de reforma política, porque é muito difícil você tentar ter uma base coesa de pensamento onde você tem 33 partidos e você tem coalizões de momento, né, para um assunto, para uma reforma. Nos Estados Unidos isso é mais definido entre democratas e republicanos, e dentro da sombrinha republicana você tem conservadores e libertários, e então existe uma coesão maior em relação a isso. Então, o que eu tento trazer de lá é até uma frase do Reagan que eu gosto muito, que ele falava o seguinte: que se uma pessoa concorda com você 80% do tempo, aquela pessoa é um aliado e um amigo, e não 20% traidor. Então, eu tento trazer isso para cá, porque nós nos libertamos de uma corrente que estava realmente prendendo muito. A gente estava lá embaixo do mar, acorrentado, e eu sei que existe uma vontade muito grande que esse solo fértil ele tenha uma boa plantação. Então, mas eu tento trazer exatamente essa construção de pontes, que dentro do Partido Republicano isso acontece. E daqui para lá eu tento levar essa paixão que a gente tem, que é muito contagiante. Então, algumas palestras que eu faço lá nas escolas sobre esporte, meritocracia, as pessoas gostam muito dessa... Porque até o próprio atleta americano, até a vibração, eles são mais frios, eles são mais comedidos, e eles gostam dessa vibração. É uma libertação para eles também. Fala. Ana Paula, como você reagiu quando o nosso presidente foi esfaqueado e você estava lá? Como é que você contou isso para o povo? Vocês assustam com cartório, imagina como receberam essa notícia. Atentados dessa natureza contra presidentes e candidatos, o próprio Reagan sofreu um atentado logo já quando ele assumiu a presidência, né? Então, é um assunto que pertence à seara política do americano, mas é um assunto que choca bastante, até porque o presidente Bolsonaro ainda era candidato. E preocupou bastante, porque a segurança não estava... Nos olhos do americano, a segurança de um candidato tão importante já ali, caminho do segundo turno, não estava tão perfeita, né, tão moldada ali. Mas é um assunto que ronda muito a política americana, né, vários atentados, e a gente sabe que não só o nosso presidente Bolsonaro, mas acho que todo político hoje em dia, o mundo mudou, a sociedade, de uma maneira geral, está um pouco mais agressiva nesse sentido, né? Eu acho que as pontes do diálogo, muitas pontes foram queimadas, e eu acho que nossa participação em lugares e CPECs como esse é exatamente não apenas reconstruir aquelas que foram totalmente destruídas pela esquerda durante muitos anos, né, com a sociedade, com minorias, com grupos, mas construir novas pontes também, para baixar um pouco essa temperatura do ambiente político, que hoje ficou muito desgastado, amizades sendo terminadas e brigas de família. Então, acho que a nossa posição como conservadora é exatamente trazer o que a gente fala no esporte, colocar a bola no chão. Vamos colocar a bola no chão, com elegância, com argumento, e sempre trazer o argumento, né? Levar o argumento, no meu caso, o que eu mais luto é o argumento biológico no esporte, né, em relação aos transexuais no esporte feminino, e sempre com muita calma, com muita elegância. Eu acho que
eu tomo sempre Reagan como norte, né? Os discursos de a elegância e a calma quando precisa ser, mas sem perder também. Você pode ser incisivo também com elegância e quando tem que chutar a porta também chuta, mas nem tanto ao céu ou ao inferno. Você sempre tem que achar o equilíbrio. Eu acho que por isso que eu gosto muito do presidente Reagan. Para mim, ele traz esse equilíbrio que é o norte. Então, você que é muito ligado ao esporte, eu acompanho bastante você nas redes sociais. E uma coisa que eu vi você mencionando, acho que foi nos Pingos, quando você estava substituindo até o Zé Maria, você falou uma coisa que me deixou muito intrigada, porque eu também sou ligado ao esporte, mas na parte jurídica. E você falou da questão de ter uma lava-jato na questão do esporte, que você era muito a favor disso. E é você que é totalmente ligado ao esporte, que liga muito a meritocracia, a questão do conservadorismo, como mostrar isso para o mundo e ver a importância, porque a gente que é ligado ao esporte, a gente sabe como que existe muita coisa errada que acontece na questão do esporte, e a gente sabe a importância que é também a gente mostrar para o mundo isso, né? A questão de que precisa, sim, ser investigado. Eu queria saber um pouquinho mais sobre da sua opinião em relação a isso, de como você, lá fora, explica a importância. Você já transmite para eles a questão da importância da Lava Jato, que é aqui no Brasil, mas a importância que seria estender isso para a CBF, FIFA e entre outras, né? Obrigada. Como é seu nome? Carol. Carol, obrigada pela pergunta, Carol. A Lava Jato, ela nos Estados Unidos, que é a famosa car wash lá, né? Ela deu um outro perfil para o Brasil em relação ao combate à corrupção. O nome Sérgio Moro, hoje nos Estados Unidos, é um nome muito respeitado, muito falado. Então, eu entendo e acho necessário críticas pontuais, não só a esse governo, mas a qualquer governo. Mas a gente não pode esquecer que, se não fosse a Lava Jato, provavelmente nem esse governo, acho que teria chegado até aqui, a gente não teria tanta voz também para poder mostrar o que realmente acontece. O meu sonho é que um braço da Lava Jato chegue ao esporte, porque, infelizmente, o esporte foi usado como uma grande ferramenta no esquema todo de corrupção, isso desde federações estaduais, municipais, a FIFA, a CBF, confederações. As pessoas, às vezes, têm uma noção muito até romântica do esporte olímpico, né? Não, são todos atletas, e realmente somos atletas, mas a nossa vida ela é muito descolada de algumas confederações e federações pelo mundo. A gente vê, por exemplo, em 2016, a Federação Russa de Atletismo foi toda banida dos Jogos Olímpicos, né? Por corrupção e doping, né? Nos atletas. Então, o meu sonho é que a Lava Jato chegue no esporte, porque muita, eu já falei muita coisa foi desviada do esporte. A gente tem que tentar começar a achar outros caminhos para recursos para o esporte. O esporte não pode ficar só dependendo de incentivo público. Isso não funciona da maneira como tem que funcionar, porque isso fica muito imediatista. É um ano antes da Olimpíada, é um ano antes do PAN, não existe um trabalho de construção nas escolas, um trabalho de costura com a própria educação, que é a base do grande sucesso no esporte americano. É essa construção esportiva através das escolas públicas, desde a sexta série até o final do ensino médio, depois as ligas universitárias, então, mas isso é um sonho distante para a gente, as ligas universitárias, mas a costura do esporte nas escolas públicas, no ensino médio, isso seria uma ferramenta maravilhosa para a gente tentar implementar aqui no Brasil. Então, esse recurso no esporte tem que começar lá embaixo, ele não pode ser no fim do topo da cadeia. E a gente tem que começar a discutir os próprios atletas, mecanismos da gente não ficar tão dependente de recursos públicos. Dá? Rapidinho? Pode ser. Espera só um minutinho. Deixa só o microfone chegar, porque a gente está ao vivo.
E aí, para todo mundo poder ouvir a pergunta. Fala o nome, o local, a cidade. Boa tarde. Meu nome é Eduardo Rodrigues, do Rio de Janeiro. Colaborando com a fala da colega aqui e a sua, você vê que os dois últimos eventos grandes no Brasil, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, teve notoriamente uma questão ilícita com relação a trazer a Copa do Mundo para cá, para o Brasil, e os Jogos Olímpicos. Tanto é que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nas suas delações, citou as questões relacionadas à CBF, à FIFA, algumas questões de corrupção. E também o COB, que tanto o ex-presidente, que foi um ex-jogador de vôlei, participou de Jogos Olímpicos na década de 70, e tudo isso foi identificado. Agora, voltando a uma fala que o ex-presidente João Figueiredo, até foi o Alexandre Garcia que falou isso, quando ofereceram uma Copa do Mundo para trazer, acho que em 78, em 82, ele falou, não vou ficar dando dinheiro para os outros, não, eu tenho que tratar do Brasil aqui, do povo brasileiro. Claro que não é a fala, entre aspas, do presidente. Eu estou falando a ideia que ele quis passar. Então, é questão de valores que lá atrás o presidente João Figueiredo já tinha falado que primeiro tem que resolver outras questões para trazer um evento desse porte. E a gente visualizou que, tanto na Copa do Mundo como nos Jogos Olímpicos, houve essa questão de corrupção. Esse é um problema que a Olimpíada de 1984, em Los Angeles, onde Reagan era presidente, foi a primeira Olimpíada da história que não foi usado um centavo de dinheiro público, foi uma Olimpíada totalmente fundada com capital privado. E depois de 1984, porque aquela Olimpíada deu tanto lucro para a cidade de Los Angeles, que até hoje existe um fundo administrado pela cidade com mais de 250 milhões de dólares, até hoje, que esse fundo é gerenciado exatamente para categorias de base, esportes de base, programas sociais, educacionais, até hoje. A gente está falando de 1984. Agora, a Olimpíada está voltando para Los Angeles de novo, 2028, e também vai ser mais uma Olimpíada sem um centavo de dinheiro público, com parcerias privadas e visando o lucro também. O esporte ele tem que visar o lucro, ele tem que visar a performance. Existe uma troca muito saudável entre a imagem de um atleta, exatamente porque passa essa imagem de trabalho, de meritocracia. É uma construção um legado que você acaba levando para a sua vida. Eu na UCLA, um parênteses, eu na UCLA, os meus professores, eles falam, vai embora, não aguento mais te ver aqui, você está aqui, que eu quero a nota A, porque eu quero fazer mais um pouco, mas olha a minha maquete de novo. Então, o esporte tem essa capacidade de realmente incorporar esses valores muito especiais e importantes que você leva para o resto da vida. E o legado dessa Olimpíada de 84 em Los Angeles foi exatamente esse, é uma construção quase que sem fim de atletas vindo do capital privado. Então, eu tenho sentado com alguns atletas, tentando achar soluções, encontrar soluções para que a gente comece a colocar mais o capital privado na nossa vida e deixar o Estado mínimo, só naquilo que ele realmente tem que estar, porque, mais uma vez, como Reagan falava, né, o governo não é a solução, é o problema. Então, ele tem que ser mínimo e você acaba, por exemplo, o patrocínio de estatais a atletas, eu tenho certeza que tem atletas, eu conheço, né, não vou citar nomes, mas que queriam estar aqui falando e que queriam mostrar o trabalho e como são conservadores e meritocracia e o trabalho, mas tem esse receio, não, porque eu sou patrocinada por uma estatal, do outro governo, e se eu falar, se eu estiver lá, quer dizer que automaticamente eu estou falando bem daquele governo, e como é que eu faço? E, então, a gente precisa de um engajamento até
mais político dos atletas, mas alguns, infelizmente, eles costuraram, né? E a gente entende, porque a vida do atleta ela é muito curta, então ela tem que ser dedicada naquele espaço ali. Agora, eu ainda conheço pessoas que trabalharam na Olimpíada de 2016 e que não receberam até hoje. Muita gente tomou calote. Eu trabalhei em 2016 no vôlei de praia. A Olimpíada foi em agosto. Fui contratada através de uma empresa americana e nós fomos receber em maio de 2017, com sorte. Muita gente ainda não recebeu. Então, infelizmente, a Olimpíada e a Copa, quando os eventos aconteceram, aí a gente tem que abraçar o mundo, né? Receber da melhor maneira possível e mostrar que somos capazes de colocar festas dessa magnitude para o mundo ver, muito bem feitas. Mas tanto a Olimpíada quanto a Copa, e não só isso, também patrocínios de atletas, eu te pago 5x, mas o atleta não sabe que ele está recebendo 5x, para outro lugar sai 10x. Então, o esquema de corrupção dentro do esporte, ele atinge várias esferas, desde as mais baixas até uma Olimpíada, por exemplo. Obras superfaturadas, patrocínios superfaturados. Então, eu tenho um grande sonho de que a Lava Jato chegue no esporte. Augusto Nunes até fala assim, não, mas eu quero a Lava Jato no jornalismo. Eu falo, não, Augusto, vai no esporte primeiro. Ele fala, então no esporte e no jornalismo. Fechado.